A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos. Você que está assistindo esse vídeo, seja muito bem-vindo a esse canal. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus Cristo. Hoje nós vamos estar falando a respeito do Espírito Santo. É possível que o Espírito Santo saia de uma pessoa e ela não perceba que perdeu o Espírito Santo? Nós vamos ver agora, vamos ver começando em Juízes, no capítulo 16, no versículo 20, está escrito: E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: Sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então aqui Sansão já tinha perdido o Espírito Santo. E ele não notou que o Senhor já tinha se retirado dele. Acontece com o cristão. Quando o cristão ele olha para o mundo, quando deixa que o mundo entre nele, o Senhor se retira. A Bíblia diz que Deus não habita em templos sujos. E nós vamos ler aqui também um alerta de Paulo no livro de 1 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 27, diz: Antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. E aqui Paulo está alertando, né? Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 9 diz: Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, Paulo estava falando a respeito de uma santificação do corpo. Nós temos que santificar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. João 1,12 diz que todos quantos lhe receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus. Os filhos de Deus são diferentes do mundo. Quando o cristão entra no mundo, fazendo as coisas do mundo, ele perde o Espírito Santo. É possível que um cristão perca o Espírito Santo e não note, não perceba. E só venha perceber que perdeu quando ele estiver diante do juízo de Deus. Então vamos vigiar, porque nós vamos ler aqui na 1 de João 3, diz assim: Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Então, um cristão não pode ser conhecido do mundo, porque nem mesmo o mundo conhece o cristão, aqui na 1 de João, no capítulo 3, no versículo 1. E no versículo 24 diz: E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Então nós entendemos que o que nos faz ser filhos de Deus é o Espírito que Deus nos tem dado. É a promessa que Jesus fez lá em Evangelho de Jesus segundo João. Nós vamos ler aqui em João 14. E no versículo... No versículo 17, que está escrito: O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, não conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e está em vós. Aqui Jesus está falando, olha, o Espírito Santo, o mundo não pode receber. Ou seja, uma pessoa que anda com costumes mundanos não pode receber o Espírito Santo. Somente os filhos, os que amam a Deus, os que obedecem os seus mandamentos, são aqueles que têm o Espírito Santo. É que o Espírito Santo vai fazer a sua obra. O Espírito Santo ele tem a obra dele, sua obra que é ensinar, que é santificar. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo ele consola, ele é consolador. Então o cristão, ele precisa do Espírito Santo. Ele precisa ter o Espírito Santo. Quando é que um cristão começa a perder? Quando é que o cristão perde o Espírito Santo? Que o Senhor prometeu. O Senhor falou aqui, ó: Mas aquele Consolador,
O Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome vos ensinará todas as coisas. O Espírito Santo é quem ensina o cristão, João 14, 26, ensina o cristão a ter uma vida dedicada, devota a Deus. No momento que o cristão perde o Espírito Santo, ele não pode mais fazer parte do reino de Deus. Ele não pode mais, a não ser que ele se arrependa, ele não pode mais ser selado, ter o selo do Espírito Santo, ser ensinado a chegar a Deus, a obedecer a Deus, a amar a Deus, a cumprir os mandamentos de Deus. Aí, Tiago 4,4 diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Todo aquele que se torna amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Aonde é que o cristão perde o Espírito Santo? É quando ele faz amizade com o mundo. Não necessariamente ter amigos que não são cristãos, mas quando o cristão ele faz laços com o mundo. Quando ele começa a colocar coisas que foi feita para o mundo usar. Por exemplo, uma mulher que pinta os cílios, pinta os lábios, pinta as unhas, pinta o cabelo. Isso aí não foi feito para a igreja. Quando é que essa pessoa perde o Espírito Santo? É quando ela começa a usar as coisas do mundo, a roupa indecente, né? As palavras, as músicas do mundo. O cristão, o homem perde o Espírito Santo no momento que ele também faz o laço com aliança com o mundo, usando as palavras que o mundo usa, as gírias, né? O corte de cabelo, as roupas que são mundanas. E aí nós entendemos que ele perde o Espírito Santo. Ele nem notou, mas o Espírito Santo já saiu dele, porque ele fez amizade com o mundo. E Romanos 8, 7 diz: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Quando a pessoa entra na carne, perde o Espírito Santo, já não obedece mais à lei. Não é sujeita à lei de Deus. A carne, ela cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Então, nós vamos entender que Gálatas 5, vamos estar lendo aqui em Gálatas 5,19, que está falando a respeito das obras da carne. Quando é que a pessoa está na carne? Porque as obras da carne, Gálatas 5,19, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, a pessoa entrou na carne, não pode mais herdar o reino de Deus. Uma pessoa que se inclina para a carne, para fazer as obras da carne, não pode herdar o reino de Deus. Você está na carne? Se você estiver na carne, não pode entrar no reino de Deus. Você só entra se você estiver no Espírito, sendo guiado pelo Espírito, pois os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. É o que a Bíblia ensina. E aqui a pessoa entrou na carne e perdeu o Espírito Santo. Já não tem mais. Ela só vai descobrir no dia do juízo. E aí já é tarde demais. Aí a pessoa pode falar assim, não, mas eu não faço nada do que está em Gálatas 5,19. Como é que eu vou estar na carne? Aí a pessoa pode querer se justificar, dizendo que não está fazendo nada do que está em Gálatas, da carne não é isso, da carne não é aquilo. E aí nós vamos para 1 de João, no capítulo 2, e no versículo 1 de João, no capítulo 2 e no versículo 16, que diz, vamos ler no 15, a partir do 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, ou seja, ele não pode amar a Deus. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo, porque tudo o que há no mundo há concupiscência da carne, e há concupiscência dos olhos, e a soberba da vida
não é do Pai, mas do mundo, e o mundo passa em sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aqui não é só algumas coisas, né? Aqui está em Gálatas, mas aqui está falando tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne. Aí nós vamos lá para a 1 de João 5,19. O que é que está escrito lá? Está dizendo que tudo que o mundo jaz do maligno. O mundo jaz do maligno. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Aqui nós entendemos de uma vez por todas que tudo que há no mundo é do maligno. Se você fez amizade com o mundo, já não pertence mais a Deus. Você já está na carne, já perdeu o Espírito Santo. Jesus falou para mim uma vez que a pessoa tem o seu nome riscado do livro da vida no primeiro pecado. Quando a pessoa pecou, em qualquer momento da sua vida ele pecou, ele tem o seu nome riscado do livro da vida. Quando essa pessoa se arrepende, de novo é escrito o seu nome no livro da vida. Eu quero falar para vocês, Jesus Cristo me mostrou agora recentemente uma mortandade de pessoas, muitas pessoas morrendo. E Jesus falava assim para mim, que essas pessoas desceriam ao inferno. Jesus falou que são muitas pessoas que irão descer ao inferno por causa da desobediência. E eu quero trazer esse vídeo aqui para vocês, meus amados. Para você que está assistindo. Olha, se você estiver na carne, você seu nome já não está mais no livro da vida. O Espírito Santo já saiu da sua vida. O Espírito Santo estava na sua vida até o momento em que você obedecia a Deus. Jesus Cristo falou, aquele que me ama é o que guarda os meus mandamentos, e eu o amarei. Aquele que me ama é o que guarda os meus mandamentos, e eu o amarei. E eu virei a ele. Inclusive Jesus fala, aquele que ama, aquele que guarda os meus mandamentos é o que me ama, e o meu Pai o amará, e eu o amarei. E virei a ele e me manifestarei a ele. Jesus Cristo está falando a respeito de uma condição para a pessoa ser amada por Deus. Primeiramente tem que obedecer. Meus irmãos, não perca sua salvação por causa de uma música, de um funk, de um rap, de um reggae, de uma novela. Não perca sua salvação por causa de uma roupa apertada, mostrando a sensualidade, fazendo pessoas pecar, homens com roupas no púlpito apertada, fazendo as mulheres pecar, mulheres com roupas sensuais em cima de púlpito, fazendo os homens pecarem. Não perca sua salvação por causa de um batom, ou por causa de uma pintura de cabelo, por causa de um esmalte. Não perca sua salvação por causa das palavras que você está usando, porque o mundo usa, porque o mundo faz, você faz. Não perca sua salvação por causa disso, pois Sansão achava que o Espírito de Deus ainda estava nele. Muitos cristãos estão achando que o Espírito de Deus está sobre eles, mas o Espírito Santo já se retirou por causa que eles viveram na carne. Uma pessoa que não vive na carne, ela tem que orar, ela tem que jejuar, ela tem que ler a Bíblia. Jesus me mostrou recentemente um demônio que impedia que as pessoas lessem a Bíblia. Eu estava orando, quando eu peguei a minha Bíblia para ler, Deus me mostrava o demônio falava assim, não mexe, não leia não faça isso não, porque todo mundo está deixando isso de lado, está deixando isso assim, não precisa não. O demônio falava isso, Jesus falou comigo e falou assim, é assim que está acontecendo, porque as pessoas não leem mais a Bíblia. Os demônios estão falando, soprando nos ouvidos das pessoas, e as pessoas estão dando ouvido a demônios. Você acha que é porque que você não ora? Por que será que você não lê a Bíblia? É porque os demônios estão fazendo isso, para que você continue na carne, para que você entre na carne. E eu quero que você seja edificado com essa palavra. Aqui nós entendemos que quando a pessoa aceita Jesus, ela recebe o selo de Deus, o Espírito Santo de Deus. Mas quando esta pessoa entra na carne, ela perde o Espírito Santo.
Para perder o Espírito Santo só precisa entrar na carne, meus amados. É tão simples perder o Espírito Santo, mas é muito difícil para você permanecer, mas o Senhor te dá força e você persevera. Porque a Bíblia diz que aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Tem que perseverar, tem que guardar o seu coração, de tudo que tem, guarda o teu coração, porque do coração procede as saídas da vida. A Bíblia diz que não é o que entra na pessoa, mas é o que contamina a pessoa, é o que você fala, é o que você usa, é que contamina a pessoa. E esta palavra está aqui hoje, falando, alertando a você. Olha, o Espírito Santo, ele santifica. Sem o Espírito Santo a pessoa não pode ser santificada. Jesus estava orando pelos seus discípulos, falava com o Pai, falava, eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Peço que não tire, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Santifica-os na palavra, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E nós entendemos que o Espírito Santo, ele santifica. A Bíblia diz que aquele que é santo deve ser santificado mais. Se você é santo, você precisa ser santificado mais um pouco. Se você é justo, você precisa praticar justiça mais ainda. É o que a Bíblia nos ensina. Mas, para você permanecer na santificação, é preciso do Espírito Santo. 1 de João 5,6 diz que o Espírito é a verdade. O Espírito Santo é a verdade. Uma pessoa só pode viver na verdade se ela tiver o Espírito Santo. E não precisa muita coisa para perder o Espírito Santo. É só fazer amizade com o mundo. É só entrar na carne e praticar as obras da carne. Há dois usos e costumes. Há usos e costumes da igreja e os usos e costumes do mundo. Qual é o que você usa? Se você costuma usar usos do mundo, o que o mundo usa, ou você usa os usos e costumes da igreja, o que a igreja usa? A sua roupa é uma roupa de cristão? Meus amados, vamos nos preparar para morar no céu. O céu não entra de qualquer forma. Não é de qualquer maneira que se entra no céu. É com luta. O reino de Deus é tomado à força. Está aqui esta palavra para vocês. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Compartilhe os vídeos. Deixe o seu like, seu comentário. Se inscreva, você que não é inscrito. Eu não posso fazer um vídeo muito longo por causa da minha internet. Meu celular não tem muito espaço. Mas nós traremos outros vídeos aqui para edificação da sua vida. Que Deus abençoe no nome de Jesus Cristo. Amém.